Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Humanidades e Formação na Saúde. Este vídeo é da série Reflexão da Prática Docente, desta vez sobre a metodologia da problematização proposta por Charles Maguires. Uma abordagem pedagógica que tem sido transformada na maneira como o conhecimento é construído, principalmente em áreas como a educação na saúde. E é na educação em saúde. Essa metodologia amplamente utilizada em diversas disciplinas foca no desenvolvimento do pensamento crítico, né, reflexivo, e a grande inovação na metodologia da problematização é a partir, digamos, ser gerada a partir de problemas concretos da realidade, levando os estudantes a identificarem situações que exigem análise e exigem a busca de solução. A partir disso, né, os estudantes investigam, discutem e aplicam o conhecimento teórico de forma prática e significativa. Significativa no sentido de Ausubel, né? Significativa no sentido de refletir e acabar aprendendo a partir dos conhecimentos prévios que eles têm. Então, vamos explorar as etapas dessa metodologia, desde a observação da realidade até a aplicação das soluções. Então, a metodologia da problematização é uma abordagem educacional que busca essencialmente estimular a reflexão crítica de forma ativa dos estudantes sobre situações concretas da realidade. Diferentemente de metodologias tradicionais que partem da exposição de conteúdos teóricos, a problematização começa pela identificação de problemas reais ou situações que exigem soluções, levando os estudantes a um processo de investigação e análise mais aprofundada. Isso permite que o aprendizado seja significativo e contextualizado, já que o ponto de partida é uma realidade vivenciada ou observada, e o desenvolvimento de soluções ocorre de forma colaborativa, em equipe, baseada em questionamentos e exploração. A metodologia é amplamente utilizada em áreas como as ciências da saúde, as ciências humanas, e é especialmente eficaz no processo de ensino-aprendizagem voltado para a formação de profissionais que precisam tomar decisões a partir de problemas complexos que se lhes apresentam. Então, por meio dessa metodologia, os estudantes, os profissionais, se tornam protagonistas no processo de construção do conhecimento, promovendo o desenvolvimento de habilidades como a autonomia, a capacidade de investigação, o pensamento crítico e a aplicação prática do saber. Então, ao longo desse processo, o docente ele atua como facilitador, orientando os estudantes por meio das etapas de problematização. Essas etapas de problematização são essas 5 etapas que mencionei,
E, dessa forma, é uma metodologia que não apenas transmite conteúdos, mas desenvolve competências para lidar com os desafios do mundo real. Então, essa ao longo desse processo, né, os estudantes, eles vão partir da observação da realidade. O segundo passo é a identificação de pontos-chave, depois a construção de uma teoria explicativa a partir da busca dessas informações na literatura, a verificação dessa teoria à luz de novas situações e aplicação prática dos conhecimentos que foram, digamos assim, assimilados nessa busca, nessa teorização, e a aplicação, né, dessas informações novas à situação, problema, inicialmente tida como um ponto, né, de partida. Então, a metodologia da problematização é uma abordagem pedagógica baseada nessa construção do conhecimento a partir da reflexão crítica sobre a realidade, buscando promover a aprendizagem ativa por meio da análise de problemas reais, incentivando os estudantes a desenvolverem a capacidade de interpretação, questionamento e proposição de soluções para esses desafios que eles enfrentam. Pode ser um desafio simulado ou pode ser a partir da própria realidade, que eles vão encontrando, não é, ao seu redor, na sua prática de estudos, na sua prática, posteriormente, já na prática profissional, de estágio. Então, esse método é fortemente influenciado, inspirado pela pedagogia, né? Eu queria falar pelo método, né? Mas acho que é mais amplo dizer pela pedagogia de Paulo Freire, que defende uma educação que leve à emancipação, que leve à transformação social por meio da dialogicidade, do diálogo e da conscientização. Então, a produção do conhecimento a partir da reflexão crítica da realidade se baseia na ideia de que o conhecimento não é neutro, mas construído em interação com o mundo real, social, né, construído historicamente. E essa abordagem propõe que o ato do próprio conhecer deve partir de uma análise crítica da realidade vivida, questionando as estruturas de poder também que moldam essa realidade, né? Já que inspirada, né, na pedagogia de Paulo Freire. Então, quando falamos em Magueires, quem foi Magueires? Charles Magueires foi um pedagogo francês que desenvolveu esse método de ensino-aprendizagem conhecido como método do arco de Magueires. Arco porque há o segmento, né? Por meio dessas fases que eu mencionei há pouco. E é amplamente utilizado, né? Como uma pedagogia crítica, né? Dentro de uma pedagogia crítica, né? Mas amplamente utilizado na educação na saúde, como eu disse. E o principal objetivo é esse: estimular a reflexão crítica e a resolução de problemas a partir da realidade observada. Então,
o Charles Magueires ele contribuiu significativamente para a educação ao propor essa metodologia e que coloca os estudantes no centro do processo de aprendizagem. Então, isso vai promover a sua autonomia e vai promover também a ação transformadora. Então, essa metodologia tem sido aplicado em cursos de formação em saúde, como a medicina, a enfermagem, áreas afins, além de ser um dos fundamentos de metodologias pedagógicas, né, voltadas à solução de problemas e à formação crítica. Então, Charles Magueires é reconhecido como um educador que buscou se aproximar da teoria e da prática e, sobretudo, aproximar a teoria da prática, incentivando uma educação problematizadora e engajada com a transformação social e profissional. Então, são características principais da metodologia da problematização. O foco em problemas reais, ou seja, a aprendizagem parte de situações concretas da realidade dos estudantes, ou do contexto social em que eles estão inseridos, no trabalho, nos estudos, que é o nosso caso. Os problemas são utilizados como ponto de partida, como eu já repeti, para estimular a reflexão, a pesquisa e a busca de soluções. Outra característica importante da metodologia da problematização é a reflexão crítica. Os estudantes são incentivados a ir além da memorização de informações, desenvolvendo a capacidade de questionar as causas dos problemas, seus impactos e possíveis alternativas de solução. Então, é um ciclo, né? Então, se caracteriza por isso que se chama de arco de Magueires, porque é um ciclo de investigação e de ação. Então, a metodologia da problematização envolve um ciclo, né, que se continua de observação da realidade, formulação de hipóteses ou levantamento de pontos-chave, a própria busca, não é, de teorias que expliquem o problema, e a reflexão sobre as ações, né, ou seja, a aplicação à realidade. Isso incentiva os estudantes a estarem sempre em um processo de aprendizado dinâmico. E sempre envolve, principalmente quando se trata, não é, da pós-graduação ou na educação permanente em saúde, de envolver a interdisciplinaridade. Então, devido à sua natureza prática e reflexiva, essa metodologia facilita a conexão entre diferentes áreas do conhecimento, integrando saberes de várias disciplinas para compreender e resolver problemas complexos. Os passos da metodologia da problematização, que já mencionei, são, primeiro, identificar um problema, e tem todo um processo de análise e reflexão que se segue. E esse processo de análise e reflexão passa pela identificação dos pontos-chave daquele problema, pela teorização, e, a partir daí, a aplicação das soluções, na busca de soluções e aplicação dessas soluções na situação problema. Então, o primeiro passo consiste em reconhecer uma situação problema que desperte, né, a necessidade de ser discutida, ser analisada, desperta o interesse dos estudantes, né, o que é fundamental para o seu processo de aprendizagem. Depois, análise e reflexão. Então,
os estudantes são incentivados a discutir entre eles e refletir sobre o problema, promovendo um ambiente de diálogo, de troca de ideias entre todos e todas os participantes, né? Aquele grupo que está debruçado sobre aquele problema. E a busca por soluções. Os alunos são desafiados a propor soluções criativas e viáveis, desenvolvendo habilidades de resolução de problemas e trabalho em equipe. Evidentemente, como toda metodologia que é inovadora, quer dizer, não é novidade, mas é inovadora no sentido de ser uma contraposição, um contraponto à pedagogia tradicional. Então, como uma metodologia ativa, vai encontrar desafios, né? Então, esses desafios incluem a resistência à mudança. Ou seja, é a resistência dos próprios educadores e dos estudantes em adotar novas metodologias, que podem parecer mais complexas no início. Além disso, a necessidade de formação contínua. Os educadores precisam de uma formação continuada para se familiarizarem com a problematização, garantindo que uma implementação eficaz e produtiva seja realizada, seja praticada, né, na sala de aula, seja a sala de aula presencial, né, tradicional ou virtual. E também a questão das perspectivas dessa metodologia, os resultados em longo prazo. Então, embora os resultados da problematização possam não ser imediatos, a construção de habilidades críticas e reflexivas traz benefícios que são duradouros para toda a vida dos estudantes. Então, aqui eu, embora eu já tenha mencionado, mas só para que fique bem definidos esses 5 passos, da forma como proposto pelo Charles Maguires. Então, inicialmente, a observação da realidade, que é o primeiro passo, e nessa fase, os estudantes observam e identificam problemas relevantes na realidade. Aqui, sim. Então, esse primeiro momento, né, ele envolve o contexto próximo a eles. A ideia é que eles percebam os desafios ou situações problemáticas que merecem ser analisadas, investigadas e discutidas. Então, acabei passando aqui, é o anterior. Aqui. O reconhecimento da realidade, né? Então, esse primeiro momento. Então, há uma problematização inicial e nessa problematização inicial é quando são levantados os pontos-chave. Então, os estudantes, junto com o docente, o facilitador, a facilitadora, analisam a situação observada ou as situações observadas e identificam os pontos críticos ou fundamentais que precisam ser incluídos para entender o problema em profundidade. Então, é análise, né? Você vai dividir a questão, a situação em pontos chaves. E depois vem, que é justamente essa fase, né, em que há uma discussão sobre quais as questões são relevantes, né,
Isso permite uma análise crítica aqui sobre o problema identificado, né, nessa situação. Depois vem a teorização. Então, nessa etapa, os estudantes vão buscar a teoria, vão buscar conceitos, conhecimentos científicos que possam ajudar a entender e explicar os pontos-chave que foram identificados. Então, é o momento de estudar e pesquisar as bases teóricas por trás desse problema ou desses problemas. Então, como coloca aqui no slide, articulação de saberes, né? Busca-se relacionar os conhecimentos prévios dos estudantes com a nova realidade e promovendo uma troca rica de experiências e saberes. Então, parte-se do que os estudantes já sabem para ir, né, à procura de conhecimentos novos, que é a teorização. E tem a fase também de hipóteses de solução. Então, essas hipóteses de solução, né? Aqui, na realidade, esse slide aqui está já um ponto que eu gostaria de falar no final. Então, as hipóteses de solução, a partir do conhecimento teórico adquirido, os estudantes vão formular possíveis soluções ou alternativas para os problemas reconhecidos, discutidos, né, e que foram pesquisados. E esse processo envolve a criatividade, envolve a capacidade de aplicar o conhecimento teórico à prática e, por fim, a aplicação à realidade. Então, as hipóteses de solução, ou seja, a discussão, não é, de possíveis alternativas de resolução do problema são testadas ou então são simuladas ou aplicadas à realidade. Então, essa aplicação prática permite que os estudantes avaliem a eficácia de suas propostas e compreendam melhor as dinâmicas dos problemas. Aqui está de forma esquemática, né, visualmente resumindo o que sobre o que refleti há pouco e nessa revisão, né, da metodologia da problematização, parte-se da realidade, então se observa a realidade, se identifica o problema ou problemas, que são os pontos, levantando-se pontos-chave, então se vai a teorização, da teorização buscam-se hipóteses de solução e aplica-se à realidade. Então, esse é o método do arco de Charles Maguires. Essas foram as principais etapas da metodologia da problematização proposta por Maguires. E como vimos, essa abordagem oferece uma maneira inovadora e eficaz de transformar a sala de aula em um espaço ativo de reflexão crítica e resolução de problemas reais. Então, por meio do arco de Maguires, nossos alunos são desafiados a observar a realidade, a identificar os pontos mais relevantes, buscar fundamentação teórica e propor soluções aplicáveis, o que não só enriquece o aprendizado, mas também prepara o estudante para a prática profissional. Então, essa metodologia é especialmente importante em áreas que exigem tomada de decisão baseada em problemas complexos, como nas ciências da saúde e ciências humanas, promovendo uma maior criticidade nos alunos, promovendo a maior autonomia, promovendo a aplicação do conhecimento de forma prática, aproximando a teoria da prática e promovendo uma aprendizagem significativa. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal
e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos como este. E claro, deixe seus comentários, né? Como você pensa em aplicar a metodologia da problematização no seu contexto de trabalho ou de estudos? Então, até a próxima.